Fala, gente, esse vídeo que nós vamos acompanhar aqui agora no meu canal do YouTube, eu gravei diretamente do Mar Morto e nós vamos acompanhar ele em duas partes. Então hoje nós vamos ficar com a primeira parte. Eu quero falar que Jesus não desiste de você, e é esse o assunto do vídeo. E na segunda que vem nós voltamos com a parte 2, que esse vídeo seja edificação para a sua vida. Gente, estou aqui hoje à beira do Mar Morto, local muito visitado aqui em Israel, para trazer mais uma palavra ao seu coração. A verdade é que muitas pessoas desistem facilmente de projetos, de sonhos, pessoas desistem de outras pessoas, desistem de relacionamentos. Mas a palavra do Senhor Deus nos apresenta Jesus, que apesar dos nossos muitos defeitos, apesar de todas as coisas ruins que possamos praticar, Ele não desiste de nós, independentemente de nós mesmos, porque Ele se entregou em favor de nós. Eu queria pensar sobre isso. Jesus não desiste de você. Fique comigo que nós falaremos sobre isso nesse vídeo. Se essa palavra falar com você, compartilhe com alguém, deixe o seu comentário, deixe o seu like para ajudar no engajamento. Deus abençoe a sua vida. Talvez o mal do século nos dias de hoje seja a questão da desistência. Por hora e por vezes pessoas iniciam uma faculdade e por causa das adversidades, por causa das complicações, por causa das provas que se acontecem na faculdade, as pessoas desistem. Pessoas entram em algum relacionamento, em um namoro, em um casamento, mas na primeira circunstância adversas, pessoas desistem daquele relacionamento, pessoas desistem daquela amizade. E na palavra do Senhor Jesus, nós temos inúmeros exemplos de pessoas que não desistiram de um projeto, que não desistiram de algo que Deus havia colocado em seus corações. E por isso, essas pessoas foram honradas. Por outro lado também, existem pessoas que a palavra de Deus nos apresenta que desistiram daquilo que Deus tinha para elas. E por isso, não viveram do melhor dessa terra e não viveram do melhor que vem da parte de Deus. Talvez quando nós voltamos para os dias de Jesus, dentre os seus discípulos, aqueles que vieram ser apóstolos depois, o maior exemplo que se parece comigo e com você, seja o exemplo do apóstolo Pedro, que à época ainda no ministério de Jesus era um discípulo, ou seja, ainda estava sendo formado, ele ainda não tinha uma mentalidade amadurecida. Mas Pedro talvez seja a figura de um homem que mais retrata as nossas emoções, os nossos sentimentos e a maneira como nós lidamos até em nossa caminhada com Jesus Cristo, a nossa caminhada cristã. Por vezes nós vemos na vida de Pedro que ora ele estava lá em cima e ora ele estava lá embaixo. E tem muitas pessoas que é justamente esse retrato, que ora estão lá em cima e ora estão embaixo. Mas mesmo Pedro sendo inconstante, Deus, Jesus Cristo, nunca desistiu do apóstolo Pedro. E existem 3 exemplos na vida do apóstolo Pedro que nos ensina e nos faz compreender todo o amor e toda a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, que apesar dos pesares, que apesar de nós mesmos, Ele não desiste de nós. A primeira ocasião acontecida na vida do apóstolo Pedro, que nos ensina que Jesus não desiste de nós, está lá em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 em diante. Momento este em que Jesus havia se retirado para orar, provavelmente ali para o lado onde hoje é o território da Jordânia, em um daqueles montes, e quando eles vão atravessar o mar da Galileia, por um momento Jesus anda sobre as águas para ir ter ao encontro daquele barco que havia se distanciado da praia. E quando ele se achega, vai se achegando perto do barco, os discípulos têm medo e Pedro toma a palavra e diz: Jesus, se és tu, me faça ir andando também sobre as águas. E Jesus fala: venha para Pedro. Mas Pedro tem uma fé muito grande a priori. Ele começa a andar sobre as águas e em um determinado momento Pedro, a palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus capítulo 14, ele tira os olhos de Jesus. E toda vez que eu e você tiramos os olhos de Jesus, nós ficamos sem estrutura, seja emocional, seja espiritual, porque Ele é a nossa rocha, Ele é toda a nossa vida. E quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele olha a tempestade, porque o mar da Galileia se erguia muitas ondas por causa do local que ele está abaixo, os ventos batem, levantam ondas fortes sobre aquele local. E Pedro então começa a desesperar e começa a se afundar. Ou seja, Pedro em um momento teve fé o suficiente para pedir para que ele andasse sobre as águas, mas em um outro momento ele não teve fé para acreditar que o mesmo Jesus que havia falado para ele sair do barco o sustentaria sobre aquelas águas. Pedro então começa a se afogar.
Mas o que é maravilhoso é que mesmo Pedro não tendo fé, não deveria ter acontecido, mas Pedro foi tomado por um coração sem fé. A palavra do Senhor vai dizer que ele fala para Jesus: mestre, tem misericórdia de mim, me ajuda porque eu vou afogar. Rapidamente, a palavra do Senhor diz, prontamente o Senhor Jesus estende as mãos para Pedro e o coloca em segurança no barco. Porque o meu Jesus, o seu Jesus, mesmo apesar muitas vezes da nossa falta de fé, ele não desiste de você. Ou seja, mesmo às vezes carregando um coração incrédulo daquilo que Deus é ou daquilo que ele pode fazer, o Senhor Jesus não desiste de nós. E esse vídeo é para te lembrar que apesar das suas falhas, Ele está com você e quer trazer para você uma nova história, fazer de você não somente um discípulo ou muito menos um pescadorzinho que está no mar, mas um apóstolo, alguém que faz a diferença não somente na sua própria vida, mas na vida de outras pessoas.